Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Adler Medrado. Eu prometi para o pessoal que participou do webinar essa semana, no dia 29 do 3 de 2011, que eu iria gravar alguns vídeos mostrando o processo de debug remoto com NetBeans, com Eclipse e com MacGDBP com Xdebug. Esse aqui é o primeiro dos três vídeos, tá? Esse aqui vai mostrar o NetBeans, esse processo de debug remoto com NetBeans e Xdebug. Eu chamo de Xdebug, já é uma mania, né? Tem gente que fala que é errado e eu só aportuguesei o nome. Isso não importa muito. Vamos lá. Eu criei um programinha bem simples que simula aí uma listagem de clientes, né? Qualquer pessoa que na segunda aula de um curso de PHP, terceira aula provavelmente, já aprende a fazer isso aí. Então é um script bem fácil. O objetivo aqui é mostrar o debug, né? Então o script é bem simplesinho mesmo para ser prático. Nós vamos debugar esse script, mas antes de debugar, nós temos que determinar algumas configurações do Xdebug no PHP, né? Para que seja possível fazer o debug remoto. Né? O debug remoto é um processo em que você, de outro local que não seja o servidor onde está rodando a aplicação, ou seja, o debug não é local, né? Você poder buscar por algum tipo de bug, por algum problema que a aplicação esteja tendo. Então, por se tratar de um debug um pouco mais, como é que se diz, sensível, né? Por se tratar de um acesso remoto a um servidor, nós temos que fazer algumas configurações. Até porque senão ficaria aberto, né? Ficaria complicado. Assim, a segurança ia ficar um pouco prejudicada. Para a gente fazer isso, eu criei aqui um PHP Info para mostrar para vocês quais são os parâmetros aqui, as diretivas do PHP que devem ser configuradas. Olha lá. Coloquei aqui, ó. Dessas diretivas xdebug remote, .remote, as mais importantes nesse nosso caso aqui, ó, é o xdebug remote enable, que a gente tem que habilitar, senão ele não faz debug remoto. Quais os hosts que tem permissão para fazer debug. Então eu coloquei só o localhost. No meu caso aqui eu estou usando a mesma máquina onde está o servidor web, né, o PHP. Se eu tivesse em outra máquina eu tinha que colocar o IP aqui, ou o domínio dela, o endereço dela. A porta que vai ser usado para fazer a comunicação, né? E o padrão que é o DBGP, que, que é o protocolo aí, né, que é usado pelo Xdebug. Beleza. Basicamente é essa configuração que a gente faz, tá? Bom, o código-fonte dessa aplicação, ele é esse código aqui bem simples, ó, tem 45 linhas, misturando HTML com PHP, uma coisa muito bonita de se ver. Tô de sacanagem, né? Tô zoando. Mas para fins didáticos aqui não precisava mais do que isso não. Bom, eu criei um array que simula um banco de dados. Então tem um array e cada elemento desse array é outro array que tem os dados referentes ao nome e e-mail da pessoa. Então nós temos aí várias pessoas. Simulação de um result set, né? Uma função chamada monta tabela, beleza? Essa função monta tabela, ela vai montar as linhas daquela tabela HTML lá embaixo. Uma outra função chamada cor sim, cor não, que é quem vai determinar a cor da linha corrente na tabela, né, que está sendo montada. E o código HTML dessa tela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então nós temos aqui a definição da tabela, duas colunas, e nós temos aqui embaixo uma chamada à função monta tabela, passando o nosso banco de dados, entre aspas, né? A nossa função monta tabela, ela faz uma interação no array de database, e para cada elemento que houver nesse array, ele vai criar uma linha naquela tabela. Só que, na hora que a gente vai fazer a verificação da cor da linha, eu chamo a função cor sim, cor não. Então, uma função que chama outra.
Tá? E aí com o debug rodando, a gente vê esse processo executando. Ok? Bom, aqui na função cor sim cor não, ele verifica se o número da linha dividido por 2, o resto da divisão é zero. Se for zero, a cor vai ser branca. Se não, vai ser ciano. Beleza? Código muito simples aqui, acho que não precisa ficar explicando muito o funcionamento dele, né? Bater o olho aqui dá para entender, né? Vamos lá. Para a gente executar o processo de debug com o Xdebug, nós temos que usar, executar esta ação, esse botão aqui, ou vir aqui em Debug, Debug Project, ou a tecla F5. Bom, quando a gente inicializa um processo de debug, ó, ele abre uma aba, ou uma janela do browser, uma seção do browser, e fica aguardando aí as nossas iterações. Nós temos três opções. Na verdade, nós temos duas opções e uma outra opção que altera, né, a escolha que nós fizemos. Vou explicar já já. Nós temos a opção Step Over, Step Into e Step Out. A função Step Over, né, a ação Step Over, ela passa superficialmente pelo programa. O que seria superficialmente? Ele não entra nas funções que são chamadas, ou métodos. Ele simplesmente executa a função, pega o retorno e continua com o processo da execução do programa. A funcionalidade Step Into, para cada função ou método que é chamado, ele entra nessa funcionalidade e vai passando linha a linha até o retorno. Então, se você quer um debug mais apurado, faz mais sentido usar o Step Into. Eu vou mostrar os dois, né? E vou começar pelo Step Over por ser mais rápido e mais prático. Ó, o Step Over, o processo de debug iniciou, ele parou aqui, nessa linha aqui verdinha. Então eu faço aqui Step Over, ele continua. Aqui nesse pedaço de código, como é definição de função, definição de array, não está havendo aí uma ação, né, assim, um retorno, uma manipulação dos dados em si, então ele simplesmente passa pela linha de definição a primeira e vai embora. Não vai entrar em detalhes aí. Então o Step Over ele vai passando, ó, até chegar num local em que há a manipulação de alguma coisa, que alguma informação está sendo trabalhada, né? Então por isso que ele parou aqui, ó, monta a tabela. Se eu fizer um step over aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o return dessa função e vai para a próxima linha. Então, ó, eu faço aqui um step over e ele foi para o final e acabou o processo. Beleza? Se eu vier aqui, ó, na nossa tela, ó lá, ele montou a nossa telinha pra gente. E beleza, a gente fez o debug. Só que você viu que o step over, ele não é tão eficiente assim. Né? Com o step into, a gente vai ver mais, a gente vai poder ter acesso a mais detalhes do nosso código. Então eu vou inicializar novamente aqui o debug do projeto. Ó. Pronto, tela em branco ainda, né? E aí vamos lá. Vou fazer um step aqui. Step into, step into, step into. Beleza. Cheguei na chamada a monta a tabela. Se eu fizer um step into aqui, ele entra na função tabela. E aí vai. Ó, aqui embaixo ele já tem para mim todos os dados daquele banco fictício que a gente criou ali. Então, ó, com cada registro, ó, então o elemento 4 do array é o Igor Gorduroso, o elemento 5 é a Raimunda e assim por diante. Esses são os dados, as variáveis que já foram criadas e estão aí disponíveis para ser usada pelo programa. Se eu fizer aqui, ó, se eu continuar o próximo passo desse programa, ó, ele vai executar essa linha onde tem tabela é igual a vazio. Olha lá. Aí a tabela aqui, ó, já aparece aqui embaixo, cujo valor é vazio. E o tipo é string, porque eu iniciei aqui, ó, com aspas aqui, né? Se eu fizer aqui, ó, outro step, ele vem para o for each. Vamos executar esse for each aqui. Olha lá. Tabela, ó, nome. Nome aqui, ó.
Eu não sei porque que eu tava perdido aqui, porque eu não lembro por que eu coloquei essa variável aqui. Mas enfim, nome, ó, é o elemento corrente no array. Então ele é um outro array, cujo elemento 0 é o nome e o elemento 1 é o e-mail. Então ele já tem os dados aqui. Só que na linha onde a gente determina a criação da TR, da tabela, a gente chama cor sim, cor não. Como a gente fez um step int, ele vai entrar em cor sim, cor não agora. Olha lá, entrou em cor sim, cor não. A variável linha que foi passada tem o valor 1. Valor 1, a cor vai ser ciano. Então agora retorna esse valor. Quando ele retornou esse valor, ó, o próximo passo vai ser voltar lá para aquela linha onde ele define a linha da tabela. Ó. Aí, ó, ou melhor, o contador, né? Ele incrementa o contador agora virou 2, vem para a tabela. Vai começar de novo para o próximo elemento do array. E aí, ó, ele vai, ó, a cor agora vai ser branca, retorna, contador mais, faz de novo. E assim ele vai fazer para cada elemento desse array. Beleza? Olha lá, para cada registro ele vai fazer isso, ó. Olha lá. Chega uma hora que fica até sacal, um processo meio chato, né? Só que assim, nesse momento aqui é um processo que não tem muito sentido, né? É só um exemplo, né? No nosso dia a dia, quando a gente tem problema no nosso código, a gente não vai cansar porque a gente vai querer achar o problema. Bom, ele executou aqui a função e retornou, veio para a última linha, executa ela, acabou. Beleza? Acabou o programa. Olha lá, nossa telinha foi montada. Beleza? Beleza por aí? Então tá bom. Bom, a gente fez aí o processo com step over e step into. Nós podemos criar breakpoints no nosso código. O que são breakpoints? São pontos de parada. Ou seja, o debugger vai executando, a gente vai executando os passos, né? Mas sempre que o debugger encontrar um ponto de parada, ele para ali para a gente decidir o que a gente vai fazer. Tá? Para a gente criar um breakpoint, eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 16, ó, onde ele cria a linha da tabela. E vou fazer o processo de debug de novo. Beleza? Só resumindo, então o breakpoint vai ser um lugar onde o debugger obrigatoriamente vai parar e esperar uma ação nossa. Beleza? Vamos executar ele aqui. Mesma coisa que antes. Só que agora vocês vão ver o breakpoint, ou melhor, vocês vão ver a finalidade do breakpoint. Eu vou executar um step over. Quer ver? Estou executando step over. Aí chegamos aqui no monta tabela. Eu vou executar o step over, mas o breakpoint não vai deixar eu executar o step over, porque dentro daquela função monta tabela tem um breakpoint. Então eu tentei passar por cima do breakpoint, mas o debugger não deixou. E aí o debugger falou: você tentou fazer um step over, mas tem um breakpoint aqui. Fica na tua que eu vou entrar na tabela. Foi isso que ele fez. Beleza? Vou entrar na função monta tabela e isso aí. Agora ele está esperando uma ação. Agora, o que ele fez? Passou a fazer um step into. Então, vamos executar. Step into. E os dados lá embaixo, todos alterando. Igual antes, E assim, vai embora. Se a gente fizer um step out, que é esse aqui. O step out ele sai da função e aí acaba o processo. No final, nós temos aqui o resultado do nosso debug. Beleza? Bom, existem outras coisas como watchers, e talvez uma coisinha ou outra que possa ser interessante no processo de debug. Mas o básico é isso. Né? Não vou me aprofundar para o vídeo não ficar muito grande, né?
e para ficar de fácil entendimento, beleza? Eu espero ter atingido esse objetivo, eu espero que o vídeo tenha esclarecido, né, alguma dúvida e tenha ficado claro, você tenha entendido. Eu espero o feedback de vocês, né? Se o vídeo não ficou bom, pode falar pra mim. Se o vídeo ficou bom, pode falar também. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, seja boa ou ruim, beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e daqui a algum tempinho eu vou colocar os outros vídeos também. Espero que seja logo, até o fim dessa semana. Bom, é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Continuem programando aí e fica com Deus aí. Até mais. Até a próxima.